Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais esse dia, para esse devocional diante do Senhor. O Senhor nos deu um dia maravilhoso, tremendo, cheio de glória, de vida, de esperança. E que a palavra do Senhor venha nos alimentar. Nós chegamos no capítulo 21 de Mateus. Estamos no caminho já de terminar este livro. E começa aqui os últimos dias do Senhor antes da cruz. Ele vai para Jerusalém, e ir para Jerusalém, nesse contexto, é realmente passar pelos piores momentos. Foi assim com ele, o Senhor, foi assim com o apóstolo Paulo. Ok, então versículo 1 do capítulo 21 em diante diz assim: Quando se aproximaram de Jesus, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí, te vem teu rei humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que os seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, a Galileia. Até aqui. Veja que contexto nosso Senhor entra em Jerusalém. Para quem vivia essas coisas naqueles dias, era muito difícil entender tudo o que estava acontecendo. Hoje nós temos a internet e os celulares. Isso promove uma forma de autenticar tudo que está acontecendo no mundo em todo o tempo. Embora muito do que você está vendo no seu celular é fake, é montagem, não é do dia, não condiz com a realidade. Por outro lado, é inevitável que muito se dá pelo que é verdade. Mas nessa época não tinham celulares, não tinham mídias, não tinham ali a imprensa. E por isso é muito possível que muita gente em Jerusalém não soubesse quem era o Senhor Jesus. Olha, mas ele andou, fez tantos milagres, sim, fez milagres em outras regiões. Jerusalém naquela época era o centro ali de tudo.
Jesus ele está trabalhando nos arredores. Existe, claro, uma grande multidão de pessoas falando dele. E se ninguém o conhecesse em Jerusalém, não ia ter esse pessoal chamado de multidão, colocando as roupas para ele passar e jogando ramos. Os ramos de árvore. Fazendo ali uma entrada triunfal com honras. Mas isso não significa que é a maioria. O Senhor, então, manda buscar um jumento que nunca tinha sido montado. Você precisa parar e pensar um pouco aqui. O dono desse jumento teve, de alguma forma, uma revelação de que Deus precisaria desse jumentinho um dia. E, com certeza, quando esse jumentinho nasce, ou antes dele nascer, ou quando a jumenta está realmente prenha, este homem, de alguma forma, tem a revelação. E ele, então, preserva esse jumentinho sem saber o que vai acontecer, mas ele sabe que alguém virá buscar. E este alguém é um mestre, é um senhor. Então Deus fez esse tipo de conexão com este dono desse jumento. E como o Senhor Jesus também sempre, todos os dias orava e Deus falava com ele sobre os passos que eles dariam no ministério. Então o Senhor falou do jumento e ele sabia agora do jumento e o dono do jumento já estava preparado com o jumento. Ok. Então eles foram buscar e não teve nenhum tipo de resistência. Agora veja só, o jumento, entrar no jumento ali é algo muito simples. Não é algo mirabolante, glorioso, né? O mirabolante seria ali se ele tivesse um belo cavalo branco, né? Que eles valorizavam muito, com roupagens, etc, né? Assim que nem o rei Assuero fez com Mordecai, lá no livro de Esther. Então não é, naquela época não tinha ainda os tinha, e tinha para valer. Então, se olha lá o livro de Esther, muito atrás, muito para trás dos dias do nosso Senhor Jesus, e já tinha os cavalos e etc. Então a questão aqui é de propósito, o jumento com as roupas das pessoas, fazendo então ali o tapete com os ramos de árvore. Agora a questão aqui é outra. O Senhor ele não está indo receber uma coroa e gritar: viva, eu sou o rei aqui. Não, ele não vai ser como Davi, que organizará os exércitos para derrubar os romanos, que era realmente quem Judas queria. Esse era quem Judas esperava. Por isso, no auge da sua amargura, ele entregou o Senhor, ele cansou do Senhor, ele não quis aquele líder mais. Como se ele dissesse: esse papo de gente fraca, esse papo de morrer, de se entregar, não tá suando bem. E aí o Judas acaba até ele mesmo ajudando nessa questão do Senhor morrer. Porém ele se perde. Faz tudo errado. Depois, com um remorso irremediável na sua alma, se enforca. Sabendo que a corda quebrou quando ele se enforca, e ele se enforcou num penhasco, provavelmente muito alto, ele desceu rolando, e a Bíblia diz que ele se rasgou todo nas pedras. O senhor nunca li isso. Atos capítulo 1. Então, o Senhor ele está andando debaixo dessa humildade, subindo nesse jumentinho. Mas é como quem
está indo ali humildemente se entregar. Porque agora ele vai passar por um crivo de avaliações tremendas, rigorosas. E tudo que mais quiserem fazer para condená-lo não vão conseguir. E no fim, então, ele vai ser dado à morte. Mas como alguém pode ser dado à morte se ele não achou crime algum? Porque este não está sendo dado à morte por conta de seus crimes. Este está sendo dado à morte porque ele vai fazer a expiação. Ele morre no lugar dos criminosos, por ele não ter nenhum. E quem são os criminosos? Nós. E ele foi lá morrer no nosso lugar. Então, eles fazem esta glória. Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor enviou o Salvador. O Senhor enviou o maioral. Então, toda Jerusalém ficou alvoroçada. E os fariseus, que temiam muito a fama do Senhor, e já tinha tido toda sorte de problemas com ele ali em Betânia, onde de fato as coisas foram quentes com os fariseus. O problema agora chegou em Jerusalém, porque as multidões gritavam na cidade santa: este é o profeta Jesus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Você sabe, aqui eu só estou comentando o que está escrito de forma a sentir deleite nisso. Porque não vamos ficar explicando. Explicar o quê? As questões vão continuar nos próximos versos. Mas então, deleitemos naquele humilde homem que foi entregar-se no nosso lugar. Oh, aleluia. Que nesse dia você possa ter este gozo. O Senhor fez a parte que eu não podia fazer. E o Senhor derramará na minha vida a minha parte. Porque o meu viver é nas mansões celestiais por toda a eternidade. Aleluia, aleluia. Então levante-se para esse dia feliz como um cidadão do céu. Um cidadão do céu, do alto, remido, lavado para a glória de Deus. Que assim seja o seu dia, cheio de prazer neste Senhor maravilhoso. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã, em nome de Jesus. Fica na paz.